vamos entrar numa questão agora sobre pilha. Então, pilhas é comum aparecer, e nós estamos aqui na discursiva, vamos fazer algumas continhas, tá? Agora é bom que vocês sempre lembrem-se que lá ele vai dar 2 metais. Então, ou no contexto, ou no texto, ele diz quem é o metal que sofre oxidação, que se corrói, tá? E quem é o metal que sofre redução, ou então ele vai dar isso matematicamente. Se ele der matematicamente, você vai procurar na expressão, na tabela, que ele deve dar uma tabela, dos 2 metais, qual que possui maior potencial de redução, qual que possui maior voltagem, tá certo? Agora lembre-se, eu tenho que olhar o que produz maior potencial de redução, maior voltagem, porque ele vai ser o cátodo, ele que vai arrancar os elétrons do outro metal, tá? Porque uma pilha tem que ter 2 metais diferentes, tá? E a gente vai dar aqui toda a explicação para vocês sobre isso, ok? Agora, como é que eu sei lá que às vezes ele não dá o potencial de redução, ele dá o potencial de oxidação? Como é que eu sei quando é que é de redução e oxidação? Se os elétrons estiverem antes da seta, ou seja, se os elétrons estiverem nos reagentes, então nós vamos ter o potencial de redução. Tá? Se os elétrons estiverem no produto, então vai ser o potencial de oxidação. Aí é fácil. Se os elétrons estiverem no produto, é só você inverter a equação. Botar os produtos no reagente, o reagente no produto e mudar o sinal da voltagem, mudar o sinal do potencial. Tá? Então, sempre apareceu lá no vestibular, na linguagem matemática, então vocês olhem se os elétrons estão no reagente. Se estiverem dos 2 metais, se os elétrons estão no reagente, dos 2 metais, o que tiver maior voltagem, esse vai ser o que vai ter o potencial, que vai sofrer redução. E o outro é o metal que vai oxidar-se, que vai enferrujar, tá certo? Então, desculpe, que vai sumir com o tempo, transformando no cádmio, ok? Então, repetindo, na linguagem matemática, se os elétrons estão no reagente, o que tiver a maior voltagem, tá certo? Ele vai ser o que vai sofrer a redução e o outro vai ser o que vai oxidar, ok? Então, olha aí na telinha só para ver isso que eu disse para vocês. Ó, observem, ele dá a seguinte célula galvânica, aí deu os 2 metais. Quais os metais? Zinco, tá aqui o zinco sólido, o metal zinco, e o cádmio, tá aqui, ó, o cádmio sólido, tá certo? Sabendo que os potenciais das semi-reações são, aí deu o potencial do cádmio, tá? E deu do zinco. Observe que os elétrons estão antes da seta. Como eu disse, entre aspas, estão aqui no reagente. Então, significa que esses 2 potenciais, 0,40 e 0,76, são os potenciais de redução. Por que não são de oxidação e de redução? Porque os elétrons estão no reagente. Então, aqui eu sei que são os potenciais de redução. Então, quem vai ser o cátodo? Quem vai sofrer a redução? O cátodo vai ser o que tiver maior voltagem. Aqui é volts, ó. Tá certo? Quem vai ser o ânion? Que tiver menor. Então, ó, observe que ele pediu qual a semi-reação do cátodo, no ânodo e a força eletromotriz. A força eletromotriz que eu estou aí marcando, na verdade, é a voltagem da pilha. Então, só relembrando, ó, pelos potenciais de redução das 2 semi-reações, verifica que o cádmio é o maior. Ó, observe que o cádmio é o maior. Ele é menos 0,40, tá? É maior em módulo, lembre-se disso. Enquanto o zinco é 0,76. Então, como é que eu vou achar se o cádmio é o maior? Ele vai ser o cátodo, então ele que vai ganhar elétron. Então, se ele vai ganhar o elétron, os elétrons vão estar no reagente. Enquanto o zinco, né, vai sofrer a corrosão. Então, o zinco vai perder os elétrons, vai ser no reagente, vai ser o ânodo. Então, lembre-se, o cátodo, os elétrons vão estar no reagente, o zinco, os elétrons vão estar no produto, tá certo? A reação total é só cortar os 2 elétrons aí, somando, vai ter o cátion do cádmio mais o zinco, tá? Formando o cátion do zinco mais o cádmio. Por que eu deixei o cádmio no produto e por que eu botei o zinco aqui, ó, perdendo os elétrons? Porque o zinco, ele tem um potencial menor. Então, lembre-se, ó, o cádmio é 0,40, então ele é o maior, então ele vai ganhar elétrons, os elétrons vai estar no reagente. O zinco, como foi o menor, 0,76, foi menor, os elétrons foram para o produto, ele perdeu o elétron, porque numa pilha um ganha e outro perde. Então na pilha um vai ganhar os elétrons, ou seja, ó,
observa aqui o cátodo, um vai ganhar o elétron na letra A, se vai ganhar o elétron, o outro vai perder. Para perder, observe na letra B, os elétrons vão estar, entre aspas, no produto. Então, sempre que os elétrons estão no produto, significa que ele está perdendo. E sempre que os elétrons, entre aspas, vêm no reagente antes da seta, significa que ele está ganhando. Para saber quem vai ficar com os elétrons no reagente e quem vai ficar no produto, novamente eu volto lá para a questão e verifico quem é o maior. O maior foi o cádmio, que deu 0,40, enquanto o zinco deu menos 0,76. Então, o maior, os elétrons ficam no reagente, ganha, e o menor inverte e perde. Então, a DDP da pilha vai ser sempre o maior menos o menor. O maior é menos 0,40, menos o menor é menos 0,76. A voltagem da pilha vai dar 0,36, ok? Vou passar para a próxima questão também de pilha, só para a gente fechar todos esses exemplozinhos, tá certo? Sobre pilha. Observe essa questãozinha aí de pilha e em seguida teremos a aula aqui também do professor César Brantes de Química, tá? Mas o professor César Brantes já pode assumir aqui seu posto e até ajudar a gente nessa questãozinha aqui de pilha para vocês, tá, vestibulando? Observe o que disse aí. Montou-se uma pilha simples, utilizando, aí ele deu aqui, né, todo o níquel, né, com seu sal, um sal de níquel, né, em uma semicélula de cádmio, né, deu aqui o cádmio num sal, certo? Na outra. Um condutor externo liga os dois eletrodos e uma ponte salina de nitrato de sódio liga as duas soluções. Baseado nas informações dadas e nos potenciais abaixo, aí deu aí os potenciais de cada um, ó, observe qual é o potencial maior. Né? Eu sei que é de redução porque eu sei que o potencial é de redução. Porque os elétrons estão nos reagentes, né? Antes da seta, tá? Ok? Quem vai ser o maior? Lembre-se que o maior é menos 0,25. Então, já sei que o níquel vai receber elétrons e que o cádmio vai perder. Ok, vestibulando? Então, passando aí, ó, ele diz, letra A, construa a pilha citada, né? Mostrando a forma geral do seu funcionamento. Qual a reação que ocorre na pilha? Escreva as semi-reações. Qual será o sentido da corrente? E qual a massa do níquel será utilizada na pilha para produzir uma corrente de 0,1 ampere durante X minutos. Ok? Então, como eu já sei que o níquel vai ganhar os elétrons, porque o potencial dele é maior, então eu sei que ele vai ser a reação do cátodo, né? Cátodo é quem está ganhando elétrons aí, ok? Lembre-se da solução, os cátions vão para onde os elétrons estão chegando. Então já sei que vai ser o níquel, tá certo? Ele pediu o ânodo, eu já sei que o ânodo vai ser o cádmio, porque ele é o menor, então nesse caso ele vai sofrer a oxidação, ok? Mas vamos para frente. Construção da pilha, o que ele pediu, né? Então, nós sabemos que tem que ter os dois recipientezinhos, né? Tá certo? Com o sal que ele botou, ó, num é o sal do cádmio, né? Que ele deu, e no outro ele disse que era o sal de quem? Do níquel, ok? Então, isso aí vocês estudaram direitinho. Foi os dois metais que ele deu aí, ó. O metal do cádmio, com seu sal, né? Que ele deu lá na questão, e o metal do níquel com o seu sal, ok? Passando aqui agora, ó. Então, sempre como é que eu construo uma pilha, né? Eu vou ter meus dois reservatóriozinhos, eu vou ter os meus dois reservatórios com o metal do cádmio e o metal do níquel. Por que eu botei cádmio e por que eu botei níquel? Porque ele deu cádmio e níquel. Por que eu botei CnO3 e NiNO3? Porque ele deu, ó. Tá certo? Ele deu isso na questão. Ele quer com esses dois metais. Coloca a ponte salina, que vocês aprenderam, né? Do jeito que ele falou, a nossa ponte salina, ele disse lá no problema que tinha o sal, que a gente colocou aí, ligo, ó, um fio, ligando os dois metais, está feito a pilha. Então, o que é construir a pilha, professor César? Coloca os dois metais que ele deu, coloca as soluções dos sais que ele deu, coloca a ponte salina, coloca o fio, e aí eu tenho uma lâmpada onde terei a minha pilhinha. Ok, professor César Brantes? Ok, Luiz. Boa noite, vestibulando. Realmente, essa é uma questão bem provável, né? Nosso vestibular. Analisando aí que a gente tem dois eletrodos, né? O eletrodo de cádmio e o eletrodo de níquel. Aí é muito importante
a observação, quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, quem é a semi-reação de oxidação, quem é a semi-reação de redução. Então, tudo isso tem que ser observado. E isso a gente pode observar através dos potenciais. Então, foi dado na questão o potencial do cádmio e foi dado o potencial do níquel. Então, se você analisar aí nas semi-reações, né, voltando nas semi-reações aí, vocês vão perceber quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Então, o níquel está ganhando 2 elétrons, aí está com potencial de redução. O cádmio ganha 2 elétrons, potencial também de redução. Mas só que o níquel tem o maior potencial de oxidação, não é isso? Você tem o menor de redução e vai ter o maior potencial de oxidação. Então, você tem aí o cádmio, no caso, né? Que o maior fica sendo o cátodo, né? Isso, o cátodo vai ser do níquel. Então, o níquel vai sofrer, no caso, redução, vai ser o polo positivo da pilha, né? O níquel. E o cádmio vai ser o polo negativo da pilha, onde está ocorrendo a oxidação. Observe que no ânodo, no que tem menor, menos 0,40, que tem menor, os elétrons ficam após a seta, né? Entre aspas, no produto, tá certo? E na reação do cátodo é ele quem ganha, né? Os elétrons, tá certo? Então, os elétrons ficam antes da seta. Somando as duas, Equação, os elétrons, tem uma equação geral. Só chamando a atenção aí nessa DDP, né? A DDP, olha, positiva, pessoal. Isso indica um processo espontâneo. DDP positivo indica um processo espontâneo. Ou seja, o ΔG é menor do que zero. Questão 2008, uma pilha é um processo espontâneo. O ΔG é menor do que zero. Então, a DDP é maior do que zero, ΔG menor do que zero. Isso é um processo espontâneo. Aí está a equação geral, a equação global, não é isso? Que é o maior, né? Menos 0, como eu fiz na questão anterior. O maior, menos 0,25, menos o menor, que é menos 0,40. Só botando aqui, ó. Eu vou lá em cima, ó, vai ficar menos 0,25, né? Menos 0,40. Quando você fizer essa diminuição, dá a força eletromotriz da pilha, que nada mais é do que a tensão. Então, menos 0,5 menos 0,40 vai dar mais 0,15. Ok, vestibular? Representa o ΔG aí na tela, pessoal. Ok. Deixa eu ver. Representa o ΔG também, Luiz. Certo. ΔG menor do que zero. Isso. Mostrando que a reação processo é espontânea. A energia livre de Gibbs, né? Isso. Não pode esquecer isso, que isso é muito importante. E no equilíbrio químico, ΔG igual a zero. Ok?